Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever e se você tiver interesse de receber todos esses slides que eu preparo para a ministração dessa aula, temos um grupo no Telegram e aqui embaixo na descrição do vídeo está o link que te direciona diretamente para o Telegram, certo? E agora vamos para a nossa lição. O título da nossa lição número 6 é A Fé Inabalável em Deus. E nós vamos estar estudando então o Salmo 43. Eu trago para vocês um hino da cantora Jéssica Kids. E o vídeo oficial, se você clicar nesse link lá nos slides que eu compartilho lá no Telegram, se você clicar nesse link, ele te direciona na página do YouTube, aonde tem, né, no canal do YouTube, aonde eu encontrei esse hino, você vai poder ouvir e, se gostar, levar para suas crianças. Também, se você tiver outro hino que você está usando, que acha que fala mais de fé, compartilha conosco, tanto aqui nos comentários ou lá no grupo do Telegram. E também nós temos o nosso hino permanente, que são os hinos da Bíblia. Em continuação, nós temos ali, ó, sugestão de tarefa. Pedir para que eles pesquisem com a família sobre fé. O intuito das nossas tarefas é envolver a família, que as famílias ajudem eles a produzirem as maquetes, fazerem as pesquisas, assistirem os vídeos, procurarem as fotos. Por quê? Porque esse envolvimento, neste momento, a família está trabalhando e aprendendo, falando do amor de Deus entre eles. Que seja um momento de muita alegria, de muito prazer, quando eles, né, no começo às vezes é um pouquinho difícil, ainda mais nessa idade, eles são um pouco relutantes. Esse é um trabalho em parceria, se a família desempenha esse papel com alegria e determinação em casa, e a professora recebe o resultado da tarefa com uma alegria, valorizando o trabalho do aluno, tem tudo para dar certo. Temos que trabalhar junto com as famílias para podermos ensinar as nossos filhos, as nossas crianças no caminho do Senhor. E o versículo para memorizar, esse aqui é uma forma diferente de brincar e é divertida. Vamos ter que pensar muito como fazer, que é o seguinte: nós vamos dividir os versículos, mas não em pedaços pequenos agora. Vamos dividir em pedaços grandes. Você vai imprimir na folha do A4 ou você vai escrever. Se você tem uma letra boa e consegue escrever na cartolina, a cartolina pelo menos é um pouco mais resistente que o papel A4. Porque a ideia é que eles vão declarando e pulando cada o versículo. Então, eles vão pular, sejam agradecidos e adoremos a Deus. E aí eles vão falando e vão pulando, né? Como se fosse pulando uma amarelinha. Eles vão pulando esses pedacinhos do versículo e vão falando. Um de cada vez vai pulando e vai declarando o versículo até eles memorizar, certo? Então você precisa pensar que numa folha 4 ela é muito facinho de rasgar. Então talvez tenha que ser colar essa folha 4 num papelão ou num papel mais, uma gramatura mais grossa, ou não, você escreve no chão mesmo da sala e eles vão pulando, desenha ali no chão ou no pátio da sala. Ou você tem um plástico grande em casa, o plástico também é perigoso, vou ter que colar bem, porque senão fica lisa e derruba a criança. Enfim, veja a possibilidade que você tem, que eles vão. A ideia do pulando é porque movimenta eles, mas a continuação ainda, como eu falei, eu gostei da ideia do bambolê. Se para vocês é melhor a ideia do varal, se para vocês é melhor a ideia do guarda-chuva, ou só ir mostrando naquele visual como vocês acharem melhor, vocês podem utilizar. Quais as imagens que eu ia colocar? Colocar a ideia para eles relembrarem o que é refúgio, o que é fortaleza, né? Que é aquele lugar ali, ó, em cima do monte, eles estão protegidos, né? Naquela construção militar ali reforçada. Também colocaria ali a ideia do que é maremoto, terremoto, que aparece muito nesse salmo. Colocaria o que é a ideia do rio que Deus habita. E colocaria as guerras, porque vai falar muito das armas de guerra que o Senhor destrói. Certo? Então eu colocaria. E aí, como eu sempre falo, atrás eu colocaria as informações que nós vamos lembrar de falar para as crianças, que é importante nós ressaltarmos em cada uma dessas imagens, que é o que eu vou fazer com vocês aqui agora, certo? Pessoal, desculpe, eu ia falar no início da aula e acabei esquecendo, e vou falar agora.
Quero pedir desculpa para vocês, eu não consegui, né, antes de mais nada, quero pedir desculpa para vocês, porque eu não consegui gravar as leituras diárias. Essa semana elas estão prontas, mas não houve possibilidade de gravá-las, né? Eu estava no período de férias, né, todos esses dias, então tinha disponibilidade, tinha mais tempo para fazer, e eu achei que eu ia conseguir manter essa rotina. Eu estava em férias, minhas filhas estavam em férias, então eu estava conseguindo. Mas essa semana a minha filha mais velha voltou a estudar, então tive que readaptar toda a rotina. Eu estava saindo do meu trabalho, então eu precisei também me ausentar muito de casa para me correr atrás dessa documentação para me poder sair do trabalho. Então tudo isso deu uma atrasada e eu não consegui gravar os vídeos da leitura diária. Talvez eu consiga, talvez até sábado, fazer um apanhado geral de todos os versículos e mandar para vocês. Mas se eu não mandar, me perdoe. E a partir da semana que vem, as três vão para aula. Então, tem uma numa escola longe de casa, uma estuda de manhã, uma estuda de tarde. Então, eu vou tentar me organizar para ver como que eu consigo fazer melhor. As aulas, eu vou continuar como nós estamos fazendo, neste mesmo formato. Até quinta-feira à noite eu coloco tudo no canal. Mas as leituras diárias eu vou ver se eu vou conseguir fazer diariamente ou se eu consigo fazer como vou fazer, pretendo fazer essa semana, um apanhado geral, tá bom? Então peço desde já desculpa, eu sei que já tinha pessoas perguntando quando que vai chegar e eu não conseguia nem dar uma data porque eu não consegui nem gravar. Os estudos estão prontos, mas eu não tive como gravar, não consegui encaixar o momento para gravar, certo? Mas agora vamos voltando aqui para o nosso assunto, né? O que ressaltar na nossa história? Temos aí, né, nas leituras diárias anteriores, a gente fala bem sobre o que é o refúgio, o que é a fortaleza. Retomem com eles, a gente falou em salmos anteriores sobre isso. Retomem o que eles lembram, o que é o refúgio, o que é a fortaleza, o que acontece, como a gente se sente protegido lá dentro. Então, vão retomando com eles e ver o que eles guardaram na cabecinha deles, porque a introdução desse salmo é isso, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E depois a gente vai falar sobre o que? Os terremotos, maremotos, que são fenômenos da natureza que o homem não tem como controlar. E depois de muito tempo, através de muitos estudos, eles, em alguns lugares mais desenvolvidos, eles conseguem prever quando que vai acontecer, daí eles orientam a evacuação da área e tudo mais. Mas isso são fenômenos da natureza que independem da ação do homem para evitar ou não, certo? Não está no controle do homem. São situações que não estão no controle do homem. Mas mesmo assim, sendo situações que nos desestruturam, nos deixam muito nervosos, tudo isso está nas mãos de Deus. Então não cabe ao homem ficar nervoso, desesperado, porque ele pouco pode fazer nessas situações. Certo? Tudo está no controle de Deus. E é isso, é a ideia que ele está colocando aqui. Por mais que aconteça todas por mais que aconteça toda essa reviravolta da natureza, essa violência, né? Ele sabe quem é o Deus que ele crê. Ele sabe que o Deus ele vai proteger porque ele é refúgio e fortaleza. Certo? O que mais que ele fala para nós? E aqui ele coloca assim, né, nesse momento de 4 a 7, né, no versículo 4, os salmistas eles começam a comparar Jerusalém como se fosse um rio calmo que alegra o coração de Deus e onde Deus habita. Porque o que tinha em Jerusalém? Nós podemos ver que lá em Jerusalém tinha o templo do Senhor, dentro do templo tinha a arca, lá no pátio do templo tinha o propiciatório, que era onde eles ofereciam sacrifício a Deus. Então, ou seja, então Deus habitava ali, porque ali o povo adorava a Deus exclusivamente. E se nós pudermos aplicar no dia de hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Olha o que fala em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, nós também somos o templo do Espírito Santo. Mas o que tem que ter no nosso templo para Deus habitar em nós? Tem que ter um lugar de adoração,
Tem que ter o lugar para sentirmos a presença de Deus e tem que ter o lugar para nós para termos o nosso arrependimento. Se nós adoramos a Deus, se nós nos arrependemos do pecado, se nós temos tempo para sentir a presença de Deus, nós somos como Jerusalém, que é tido como um rio calmo, que não se desespera com os barulhos externos, com o maremoto, com as forças da natureza, não. Ele sabe quem está aguardando eles. Ele sabe que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Se você na sua vida você abriu espaço para tudo isso, para adoração, para louvor, para arrependimento, aí sim você é um templo do Espírito Santo e você está guardado e protegido por um Deus forte. E então o que entendemos que nós somos moradas de Deus e nós jamais seremos abalados. Lá no Salmo 46:5 fala isso, que nós somos moradas de Deus e aonde Deus mora, ninguém é abalado. Amém? Por mais que os inimigos tentem intimidar, né, com o seu grito, porque eles ficam bramando, gritando, a voz de Deus é ouvida acima da voz deles, porque Deus é muito maior, ele é o nosso refúgio. E para finalizarmos os versículos de 8 a 11, um grande conselho que os salmistas nos deixaram, dizendo: nos momentos que a nossa fé começar a vacilar, e a dúvida, e o medo, e a tristeza vierem nos amedrontar, devemos lembrar das obras maravilhosas que o Senhor já operou e ainda opera. Quando ele fala que ele quebra o arco, né? Ele fala tudo que eles fazem, destrói os carros de guerra. Então, tudo que Deus já fez na tua vida, ela serve para vir à memória e para fazer com que você olha, naquele momento o Senhor me ajudou. Ele não me deixou passar sozinho. Então, era no momento da aflição, quando eles estavam preocupados, eles traziam à memória tudo que lhe dava esperança. Quero trazer à memória tudo que me dá esperança. Ao invés de nós ficarmos só pensando nas situações difíceis, na situação atual que você não vê saída, você eleva os olhos para os montes de onde vem o socorro. Você olha para Deus e lembra: ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. A quem temerei? Não é mesmo? E ele finaliza reafirmando o quê? Que Deus é refúgio e fortaleza. Então, em 3 momentos durante o Salmo, ele reafirma, ele começa afirmando que Deus é refúgio e fortaleza, apresenta Deus para nós, aí depois ele reafirma que Deus é nosso refúgio e fortaleza e encerra falando que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Amém? Então, essa aí é a meditação do nosso salmo. O que esse salmo quis dizer? O que os salmistas que escreveram queriam dizer quando eles afirmavam que Deus é o refúgio e fortaleza. Amém? E para finalizar agora, a nossa brincadeira. Podemos adaptar aqueles dados. Lembra aquele dado que você levou das emoções? Agora nós vamos usar esse dado com emoções não tão positivas como antes, porque então tinha alegria, tristeza, né? Agora nós vamos colocar ações que não são tão boas. Por exemplo, a tristeza, a raiva, o medo, o pavor, enfim, situações assim que você vê que quando a criança jogar o dado, ela vai pegar o medo. Do que tem medo? Eu tenho medo de trovão. Aí a criança vai falar que tem medo de trovão, você fala: olha, lembra que o salmista falou? Que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e mesmo que tenha terremoto, que tenha maremoto, que tenha... O Senhor está nos guardando, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E aí vai passar para outra criança. Então, quando a criança tiver com medo, quando você tiver com medo, você ora e recita esse salmo: e eu não temerei, porque o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Esse versículo para a criança memorizando. Quando no momento que ela estiver triste, assustada, que ela estiver com medo, ela vai lembrar que o Senhor é o refúgio e fortaleza dela. Ela vai orar ao Senhor e o Senhor vai tirar ela daquela situação. Certo? São essas as minhas sugestões para vocês hoje. E são essas as minhas sugestões para a aula de vocês hoje. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E não esqueça do nosso grupo no Telegram, certo? Um beijo para todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!